Caiu Braga Neto, um dos mentores da morte do Lula, do Alexandre de Moraes e do Alckmin. O Braga Neto, o cabeça de toda a trama, justamente era o mentor intelectual, porque Bolsonaro é burro. Bolsonaro é tão burro, mas tão burro, que é incapaz de separar um joio de um trigo. É capaz de separar 2 mais 2, ou melhor, é capaz de separar 4, para ser 2 mais 2. Todo mundo sabe que Bolsonaro é burro, é incompetente, mas conseguiram montar nas redes sociais, usaram as redes sociais para doutrinar, para criar monstros que são os bolsonaristas. Bolsonaristas esses que não, e em momento algum, que não entendem do que é Brasil, o que é política. Eles não sabem o que é política progressista, não sabem o que é política de direita e de esquerda. Eles só sabem aquilo que eles foram mandados dizer. Foi lhes mandado dizer. Mandaram dizer para eles que Deus, Pátria e Família iria libertar o Brasil. Libertou o Brasil, Deus libertou o Brasil. Libertou o Brasil da pior trama, da trama mais infernal, pior do que a de 64. Pior do que a de 64. Que essa iria ser pior, porque de vez o Brasil iria para o fundo. De vez. Deus escreve certo por linhas tortas. Quando o Bolsonaro falou que só Deus o tirava da cadeira, e até hoje ele nunca agradeceu a Deus que o tirou da cadeira, mas nós brasileiros agradecemos todos os dias por isso. Todos os dias. Nós agradecemos. Mas o pior é você chegar e abrir sua rede social. Aonde o Bolsonaro foi criado. Bolsonaro foi criado no WhatsApp e nas redes sociais. Por isso que o bolsominion não sabe o que é falar de saúde, de educação, de saneamento básico, de emprego e renda, de PIB. Tudo isso o Brasil está passando por uma transformação. O Brasil está crescendo, caiu o desemprego, caiu a pobreza, melhorou o salário, melhorou a qualidade de vida do povo brasileiro, mas ainda falta o Roberto Campos Neto sair. O cara que está atrasando o país com impostos altíssimos e com o aumento e elevação do dólar para prejudicar a nossa nação com a inflação, o crescimento da inflação. Mas o bolsonarista, nada disso ele vê. Ele agora está indo para as redes sociais para pedir a morte do Lula. Da mesma forma com que Bolsonaro pediu a morte da Dilma, quando se tratava de um câncer. Mas culpado de tudo isso é essa senhora que aí, ainda hoje está tentando também derrubar o Bolsonaro. Ainda bem, que é a senhora Globo. A senhora Rede Globo. Que o Braga Neto foi preso, mas você não viu uma imagem dele sendo preso. Mas quando foi o Lula, tinha helicóptero da Globo, tinha várias câmeras focadas lá no local para o Lula ser preso, momento que o Lula foi preso, momento que fecharam o cerco para prender Lula e tal, como se ele fosse realmente bandido. O Lula nunca foi bandido, muito ao contrário. Só fala mal de Lula quem não conhece a história de um dos maiores trabalhadores desse país. Um cara que saiu lá de Garanhuns, com a sua família para o sudeste do país, para tentar viver a vida. E se tornou o maior líder político dessa nação. O maior líder político do mundo. Para te falar a verdade, para mim, o Lula é o maior líder político do mundo. Do mundo. De todas as Américas. Nenhum estadista no mundo é capaz de falar o contrário do que eu estou falando. Assim como nenhum estadista do mundo, ninguém no mundo, é capaz de dizer que os Estados Unidos vão entrar na mesma sequência que o Brasil estava entrando. Mas o bolsonarismo, nada a ver. O bolsonarista é cego. O bolsonarista, ele não consegue reunir na família. O bolsonarista, ele não consegue enxergar o erro. Hoje, na minha, na sua, nas nossas famílias, nós temos lá os nossos parentes bolsonaristas que estragam qualquer festa. Você não pode tratar de assuntos políticos da sua comunidade, de assuntos políticos do seu estado, porque logo vem um bolsonarista falar: e o Lula? E o Lula? E o Lula? Porque o problema deles, o que foi botado na cabeça deles é a destruição do PT, é a destruição do Lula. É isso. Então eles entendem ainda, como o Flávio Bolsonaro está colocando aí, que se matar o Lula, se o Lula morrer, o Bolsonaro volta para a presidência, tudo acontece normalmente. Que incompetência, gente, que burrice é essa? O Lula não tem nada a ver com isso. Quem está prendendo o Bolsonaro é ele mesmo, são os crimes que ele cometeu e a justiça agora está se fazendo valer. Está se fazendo valer. Enquanto isso, o Lula está governando. O país está crescendo.
E assim também o STF, agora que está trabalhando, a Polícia Federal está trabalhando, nunca trabalhou na vida como estão trabalhando agora, para prender esse bando de bandido de colarinho branco, que tentaram destruir o nosso país. E não tem dessa de anistiar não, porque se anistiar, meu irmão, aí é que a quadrilha se fortalece. Fortalece. Ah, não, porque prenderam um bocado de inocente. Que inocente que prenderam, meu irmão? Os caras sabiam o que estavam fazendo, entraram nos ônibus. Como é que pode um bocado de pobre aceitar que os ricos que alugaram ônibus, porque pobre não aluga ônibus para levar para Brasília, pobre não aluga carreta para fechar BR e para invadir Brasília, só rico. Os ricos que pegaram os mané, o Zé Mané, esse bando de pobre Zé Mané, que se vestiu de verde e amarelo com a camisa da seleção brasileira e com a bandeira do Brasil, botava na coisa, não quer ser, eles são patriota. Patriota não destrói sua nação, patriota constrói. Todos eles foram usados, mas mesmo assim, gente, mesmo assim, são tudo assim, ó, tudo nariz empinado. Parece assim que eles estão num transe tão profundo que não fazem com que esses zumbis enxerguem que eles foram usados. E que chegou o momento da transformação. O Brasil está sendo passado a limpo, está sendo transformado. A justiça está funcionando, a polícia está trabalhando, está prendendo o verdadeiro bandido. Você não queria, não era para prender bandido? Então, tá chorando agora por quê? Aí fica lá um bocado de deputado bolsonarista dentro do Congresso Nacional atrapalhando o crescimento do país. Mas nós estamos entrando no ano pré-eleitoral. E 2026 será o ano político. E nós vamos mudar a cara desse Congresso Nacional. Se Deus quiser, agora sim, Deus está agindo. E vai agir muito mais para que o brasileiro possa ter dias melhores, termos uma nação pacificada, uma nação limpa de bandidos e com tudo funcionando. E nós, os pobres, conseguindo fazer 3 refeições por dia e o nosso churrasquinho de final de semana com a nossa picanha. Valeu, Bolsonaro! Valeu mesmo por ter feito o brasileiro enxergar que o Brasil e Lula é o melhor pra gente.